Bem, meus amores, já cresci aqui bastante, ó, o corpo da bolsa, tá? E aqui eu vou contar pra vocês quantas carreiras a gente precisou fazer, tá? Então, essa aqui é a primeira carreira, ó, tá de frente pra primeira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 carreiras, tá? Então, eu vou medir pra vocês quanto em centímetros vai dar essas 31 carreiras, pra vocês se basearem caso seja necessário, tá? Então, vou medir aqui, ó. Colocar só pra vocês verem que tá no lugar certinho. E aqui, ó, temos 38 centímetros, tá? Então, você vai adaptar, caso também você tenha feito com outra espessura de fio, é necessário você fazer em torno de 38 centímetros aqui pro corpo da bolsa. Então, quando a gente chegar nessa etapa aqui, nós vamos trabalhar aqui, ó, tá? Fazendo o acabamento. Então, deixa eu só dobrar assim, pra facilitar aqui pra mim. E eu já tô quase no finalzinho do rolo, do primeiro rolo, tá? Então, a gente vai fazer uma corrente pra dar altura, e aí a gente vai vir pra cá. Então, se a gente fez 31 carreiras, então, pra cada uma das carreiras, a gente vai fazer um ponto na lateral. Então, teremos 31 pontos até chegar lá na aba. Então, ó, a carreira está aqui, eu entro aqui, vou pegar aqui essas duas perninhas aqui do ponto, ó. Deixa eu tentar entrar melhor, que aqui... Isso, agora deu certo. E faço o primeiro ponto baixo. Puxar aqui meu fio. Vou aqui pro próximo, a próxima carreira tá de costas, tá vendo? Então, entra aqui, ó. E faço o segundo ponto baixo. Nessa próxima aqui, ó, vocês podem ver que tem um buraquinho, certo? Eu não entro no buraquinho, que eu acho que fica um acabamento não muito bacana, porque o buraquinho vai aumentar quando a gente entra com um ponto dentro dele. Então, o que eu faço é, pego aqui uma perninha aqui, ó, e uma perninha aqui de cima, tá? Fica uma perninha embaixo da agulha, tá vendo? Ela que vai ajudar a fechar o buraquinho. Então, é assim que eu entro nesse ponto que fica de frente, ó, a carreira fica de frente. Nessa próxima carreira tá de costas, venho e faço ponto. Nessa próxima é essa aqui, ó, que tá de frente, pego uma perninha aqui e outra aqui, puxo o fio e faz o ponto. No próximo, aqui. Aí, vocês podem estar notando que tem aqui, ó, um altinho e um baixo, alto, baixo, alto, baixo. Tá tipo umas ondinhas, tá? Então, em cada um deles é um ponto, ó, no baixo, outro no alto, no baixo, no alto, no baixo, no alto, tá? E no baixo é o lugar onde eu pego aqui apenas as duas perninhas aqui de cima do ponto, ó. Não no buraquinho, porque ele realmente vai ficar maior. Então, eu pego uma perninha aqui e outra aqui. Certo? E aí, a gente tece o ponto. Então, eu vou trabalhando aqui, ó, ponto em cada um dos pontos, e aí vai dando um acabamento mais bacana na nossa lateral, tá? Então, eu vou trabalhar até chegar aqui na aba, que é quando eu volto pra explicar como a gente vai fazer nela. Então, meus amores, já cheguei aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vim trabalhando conforme eu expliquei pra vocês. Vocês nem vão perceber, mas eu demorei um pouquinho pra voltar a gravar, já mudei até de unha, ó. Devido a alguns contratempos, mas estamos de volta, tá? E vocês não vão perceber, né, porque o vídeo ele é direto, tá bom? Mas voltei pra continuar com vocês essa aula. Então, aqui, quando eu fiz o último ponto, aí aqui eu vou entrar, ó, nesse buraquinho, vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Então, venho aqui, faço um, no mesmo lugar eu entro e faço o segundo, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar agora o ponto aqui na aba, né? Os pontos baixos aqui na aba, e a gente vai fazer assim, nesse baixinho aqui, ó, assim, a gente vai tecer 2 pontos, e no alto a gente tece um. Então, já teci 2 aqui, agora eu vou nesse próximo, ó, que é o alto, e faço um ponto. Aí, eu venho aqui embaixo, ó, vou caçar aqui, encontrar mesmo, procurar o lugar, ó, aqui. Ó, não vou triscar nos puffs, tá? Não vou, né, utilizar eles. Eu vou entrar no ponto, entre eles. Aí, aqui eu ajusto pra esse ponto não ficar muito folgado, ó. Faço um. Entro no mesmo lugar e faço o segundo, certo?
Feito os dois, aí eu venho pra cá, ó. Venho e faço um ponto. Se você estiver fazendo com outras espessuras de fio e ver que há necessidade de tecer mais um ponto, você vai colocar mais um aqui, ó, tá? Ao invés de 2, você vai fazer 3. No meu caso, apenas 2 é o suficiente, tá? Então, aqui, ó, vou vir pra esse próximo. Já fiz um em cima, agora será embaixo, ó. Certo? Venho aqui e faço mesmo lugar, faço o segundo. Agora em cima. E agora embaixo. Aí, nesse de baixo, já chega aqui no cantinho, ó. Então, a gente vai procurar aqui o lugar de entrar. Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente consegue, tá? Porque o interessante é que a gente não pegue o puff, ó. Tá? Eu acredito que vai ser aqui o lugar que eu vou entrar. Então, eu venho aqui, faço um ponto. E no mesmo lugar, faço o segundo, tá? Então, 2 pontos. Então, 2 no baixo, 1 no alto. No baixo, sempre 2. Aí, aqui, eu cheguei no ponto do cantinho, ó. Essa aqui é a primeira correntinha, que é a segunda, terceira, quarta, tá? Da parte aqui dessa outra lateral, né? Então, aqui, essa primeira, eu vou tecer um ponto, pegando aqui as 2 argolinhas, ó. Eu teço um ponto pro canto e mais um ponto já pra esse lado aqui, tá? No mesmo lugar, você vem, coloca mais um pontinho. Vai ficar assim, ó. Esse primeiro foi pro canto, referente ao canto, e esse já é pra esse lado. Aí, aqui, a gente vai seguir essas correntinhas aqui de cima, ó. Pra cada uma delas, você vem e faz um ponto. Então, um referente a essa aqui eu faço outro aqui, tá? No próximo, um ponto. Na próxima correntinha, mais outra aqui. E assim eu sigo fazendo, ó. Um ponto em cada uma das nossas correntinhas. E vai ficando assim o resultado, tá? E aí, eu venho, faço até chegar aqui nesse cantinho. Em cada um, a gente tece um ponto. Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Pra não ter aqui, demora muito, mas é só esse processo que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Ó, aqui tá me faltando 1, 2. Então, esse último, penúltimo que eu faço. Aí, nesse último aqui é o lugar do cantinho. Faço um ponto, que é o último desse lado, tá? Mais um ponto pro canto, no mesmo lugar. Aí, eu já vou passar pra esse outro lado. Aí, aqui, o que a gente vai entender? Mesma coisa, ó. Que a gente fez do outro lado. 2 pontos em cima, 1 embaixo. Perdão, 1 em cima, 2 embaixo. 1 em cima, 2 embaixo. E assim até finalizar. Esse tá parecendo um pouco diferente, tá vendo que é o primeiro puff que a gente fez, ó. Mas aqui, ele é em cima, aqui embaixo. A gente vai tá cobrindo isso aqui, tá? Então, eu vou fazer mais um ponto, que é pra ser o ponto de cima, já é mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo entrar nesse mesmo lugar mesmo. Então, mais um ponto, que é o primeiro, desse lado, e 2 aqui embaixo. Aí, você entra aqui, faz um. E entra de novo. E faz o segundo, tá? Se você ver que ficou estranho, como o meu ficou, eu vou descer o ponto mais embaixo um pouquinho. Aqui eu tô chegando no final, ó, do primeiro novelo, tá? Então, eu vou já trocar com vocês quando finalizar. Então, eu vou vir mais embaixo pra não ficar estranho, tá, gente? Porque senão fica aparecendo aqui sem perfurar o puff, tá? Só que eu desci mais embaixo um pouquinho. Venho, faço um ponto, mesmo lugar, entro e faço o segundo. Vocês estão vendo que a perninha inicial já tá ficando no meio dos pontos aqui, por dentro, pra ir arrematando, tá? Ficou melhor assim, né, ó. Certo? Aí, aqui, no alto, venho, ó, e faço ponto, no baixo, 2 pontos, tá? Vou tentar puxar aqui. Ó, se ficar como ficou aqui, é porque essa laçada tá muito grande. Então, a gente volta, ajusta a laçada aqui, ó, não ficar muito grande. Aí, vem tecendo um ponto. Porque o ponto é que tem que tá alto, mas não é essa laçada, tá? Ó, acabou o ponto. O fio, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou vir com o outro fio do outro novelo.
Ó, nesse aqui a gente não tem problema se pegar o do meio, tá? Nesse caso aqui, porque a gente já tá fazendo só ponto baixo. Então, eu vou pegando aqui pelo meio do miolo, pra facilitar aqui na hora de puxar o fio, né? Então, aqui você tem duas opções, tá? A primeira opção é você colar. Então, você pode fazer o seguinte, ó. Você vai abrir assim, tá? Ó. Vai pegar o outro e vai colar aqui, ó. Vai abrir o outro também. Então, o lado da torção pra cima e pra cima, tá vendo? Então, estão iguais. Aí, você vai pegar a cola, passar aqui, tá? Cola Tec Bond. Ou pega 1000. Pega 1000 é melhor, tá, gente? Ó, e vai colar aqui. Depois que ele secar, aí você vai puxar aqui um lado e do outro, que ele vai ficar assim, ó. Coladinho e bem justinho, tá? Tem essa opção da gente fazer isso, porque a gente não tem que fazer emenda lá por dentro, esconder fio e tudo. Não vai ter perninha de fio pra fazer. E tem a opção da gente começar o ponto já com essa próxima aqui, e depois a gente faz o arremate, tá? Mas eu vou fazer essa forma aqui, que eu aprendi recente, né? Tem pouco tempo. E tenho aplicado, porque realmente super compensa, tá? Então, eu vou pegar minha colinha pra gente colar aqui e aqui, ó. E deixar ele bem coladinho e já emendar da forma mais prática, né? Sem desperdício de fio. Então, estou aqui com a cola, tá? Essa aqui que eu falei pra vocês, a cola pega 1000. Ela vem grande, vem pequena, tá? Você decide. Ela é uma cola para artesanato mesmo, né? E aqui eles prometem que cola bastante coisa, dentre eles tecido. Então, realmente, quando eu vou fazer essa emenda que eu colo o tecido, ele fica fixo, não solta, tá? Então, é uma cola muito boa, muito bacana. Então, o que é que a gente vai estar fazendo? Pegar a perninha aqui, ó, conforme eu mostrei pra vocês, e essa aqui. Então, a gente vai colocar um pouquinho de cola aqui. Aqui é simples e fácil, não tem dificuldade, tá? Coloca um pouquinho de cola e você vem, ó, com a torção do ponto igual, tá? Tanto de um como do outro, ó. E junta aqui, aperta um pouquinho e espera secar, tá? Desse lado aqui eu coloquei menos do que deveria. Então, deixa secar e depois que secar a gente puxa pra poder voltar a torção do fio, tá bom? Então, o processo é só esse aqui mesmo. Bom, agora depois que secou, é só você puxar assim, ó, que ele vai ajeitar, tá bom? Fica um pouquinho durinho, mas é pouco, e aí você consegue fazer o crochê aqui tranquilamente. Então, aqui, ó, a gente consegue fazer, a gente volta a fazer, na verdade, né? Os pontos, falta fazer aqui mais um, certo? Ó, aqui você ajuda ele a enrolar, tá? Tende a ficar um pouco durinho, mas é melhor do que você fazer emenda. Vou tirar esse fio aqui de lado, vou fazer aqui o próximo. Certo? Ele fica pra baixo, ficou aqui pra baixo a emenda. Se precisar, você passa mais um pouquinho de cola. Então, aqui eu vou continuar, tá? Meu processo, conforme eu mostrei pra vocês. Fazendo os pontos, né? Entrando sempre 2 na parte aqui de baixo, nesse mais baixinho. E em cima, apenas 1. Sempre com muito cuidado pra não furar, não passar no puff ali de baixo, ó, tá? Fica sempre entre um e outro. Aí, aqui, o último. E aqui, assim como a gente fez do outro lado, ó, fizemos aqui 2 no início, tá? Faremos 2 aqui também. 1 e 2. Então, aqui a gente finaliza a nossa aba, ó. Certo? Aí, agora a gente passa pra parte bem reta, né, aqui, ó. Onde a gente vai tecer um ponto em cada um, conforme eu mostrei aqui do outro lado pra vocês, tá? Um em cima, um embaixo, um em cima e um embaixo, até a gente chegar aqui. Então, quando chegar aqui, eu retorno com vocês pra mostrar, pra gente passar pra este outro lado. Bom, então, caminhei toda essa parte reta, tá? Da aba até aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos passar pra este lado
E pra podermos passar, a gente vai fazer mais um ponto aqui nesse cantinho, tá? Pra ficar o ponto do canto, pra depois começar essa lateral. Então, faremos mais um ponto aqui. E agora, um ponto, que é o mesmo lugar novamente, só que agora pra esse lado, tá? Então, fica 3 pontos aqui, nesse mesmo lugar. Caso você queira, no lugar do ponto do cantinho, você pode colocar apenas uma corrente também, tá? Costumo fazer mesmo o ponto. Então, aqui a gente vai, ó, tecendo os pontos até chegar ali do outro lado. Então, pessoal, já estou chegando aqui ao final, ó. Esse é o último ponto, esse já foi o primeiro. Lembra que a gente fez uma correntinha pra subir e fez o primeiro aqui, tá? Dessa lateral. Então, aqui é o último desse lado. Certo? Então, ficou o último desse lado e o primeiro desse. Então, falta o ponto do cantinho. Só que nesse caso, eu não farei o ponto do cantinho, porque a gente vai fazer a emenda bem no lugar do cantinho e vai equivaler ao ponto que é do canto, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Ó, nós vamos... Deixa eu puxar aqui. E organizar, né? Pronto. Aí, agora, a gente vem e corta. Então, você tira mais ou menos esse tanto aqui, tá? Uns 3 a 4 dedos. Corta o excesso. Puxa aí. E agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos vir aqui, nesse primeiro ponto, aqui é a correntinha, tá? Então, pula ela, vem no primeiro ponto, atrás dele. Você pega aqui o fio, passa pra trás, certo? Agora, você vem nesse último ponto aqui, ó, que a gente fez, tá? Ó, esse aqui, e vai vir aqui por trás, ó, pegando essa perninha. Deixa eu ver se eu consigo entrar com mais facilidade, tá? Ó, essa perninha aqui e essa aqui, tá? As duas de trás do último ponto. E aí, você vem e passa o fio aqui por dentro, levando aqui pra trás. Então, a gente simula aqui o ponto do cantinho, tá? Por isso que eu não fiz ele. Então, eu simulo o ponto do cantinho e já faço a emenda. Agora, com uma agulha de espessura um pouco mais fina, deixa eu pegar aqui umas 5. Você vai passando aqui por alguns pontos aleatórios, pra ir arrematando, escondendo essa perninha do fio, tá? A minha bolsa vai ter forro, então não vou me preocupar de ficar um fiozinho lá pra dentro, porque o forro vai cobrir. Se a sua não for ter forro, você vai fazer o arremate bem bonitão, pra ele ficar escondido aqui entre os pontos. Cortar o excesso, né, no finalzinho da ponta do fio e colar assim, escondidinho, pra não aparecer, tá bom? Então, no meu caso aqui, eu só faço mesmo aleatório e levo mais pra baixo um pouquinho, né, pra não ter risco dele voltar e desmanchar, tá? A gente levando assim, somente pela parte de dentro, não deixa aparecer esse arremate pro lado de fora, tá? Porque se, querendo ou não, ele aparece aqui, ó. Então, se você fizer aparecendo pro lado de fora, ele também vai ficar à mostra. Então, deixa essa perninha aqui, ó, só pra garantir que não solte. E aí, aqui a mesma coisa eu farei com esse aqui, ó, só que aqui eu estou na aba, tá? Então, se eu conseguir levar ele mais pra cá, ele vai ficar dentro da bolsa, escondido, a perninha final, tá? E se eu não conseguir, eu posso esconder por aqui pro meio do puff e colar lá dentro, tá bom? Então, fica a critério de vocês fazerem de uma dessas duas formas. Bom, agora nós vamos pegar o fio para fazermos a lateral, tá? Então, da forma que eu ensinar para vocês uma lateral, será o mesmo processo para a outra, tá? Então, nós vamos iniciar com o cordão aqui, ó, de correntinhas. Vamos fazer primeiro a laçadinha. Você pega o fio, passa aqui por dentro. Laçadinha inicial feita, agora a gente vai tecer 5 correntinhas. A gente precisa de 4 para a base, mais uma para dar altura, tá? Então, por isso, teremos 5 correntinhas aqui iniciais. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo. Agora, a gente vai pular essa última, vai vir nessa atrás dela aqui, ó, pegar essa laçadinha aqui, tá? Todas elas a gente vai trabalhar nessa nervurinha aqui de trás da correntinha. Então, você vem, ó, entra aqui, certo? Ó, dessa forma, pega o fio e faz o ponto. Então, nós precisamos, como eu falei pra vocês no início, de 4 pontos na base. Então, aqui, como a gente fez 5, mas pulou a última, né, que foi feita, então, sobra 4. E esses 4 pontos que a gente vai estar fazendo agora, aqui, ó.
Em cada um, a gente fez 4 pontinhos, tá? Então, a parte da frente da correntinha fica assim, a gente pegou só a perninha de trás. Feito isso, agora a gente vai fazer uma corrente pra dar altura, vamos virar o trabalho pra esquerda. Deixa eu puxar aqui meu fio, tá enganchando. E agora, a gente vai voltar tecendo pontos, um ponto pra cada uma das correntinhas, tá? Perdão, dos pontos de base. Então, são 4 pontos que a gente vai estar repetindo. 2, 3, e aqui o último. Opa. 4. Pronto. Então, cada carreira a gente vai estar tecendo com 4 pontos, tá? Então, faz uma corrente para altura, vira o trabalho e vai fazer a próxima carreira mais 4 pontos. Então, a gente vai fazer isso até completarmos 13 carreiras. Então, aqui eu já completei as 13 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, fiz 13 carreiras. Agora, a gente vai trabalhar lateral, perdão, essa lateral, aqui embaixo e essa outra aqui, somente até aqui, tá? O processo de fazer os pontos na lateral, mesmo que a gente fez no corpo da bolsa. Um ponto, aqui a gente faz primeiro uma corrente para dar altura, tá? Então, faz um ponto aqui em cada uma das carreiras que a gente faz um ponto na lateral. Então, um ponto aqui, um no alto, ó, e um no baixo, tá? E o do baixo, lembra que a gente pega essas duas perninhas aqui, ó, de cima do ponto, tá? Aí, um no baixo, um no alto. E assim, a gente vai seguir fazendo até completarmos aqui os 13 pontos, porque a gente tem 13 carreiras aqui, tá? Então, vamos ter 13 pontos aqui. Chegando aqui no cantinho, a gente faz um ponto por canto e começa o primeiro dos 4 aqui. Faz o ponto do canto e começa o primeiro já dos 13. Então, sempre aqui no canto tem 3 pontos. Um desse lado, um do canto e um desse lado. E aqui, mesma coisa, tá? Aí, quando você chegar, aí sobe aqui, direitinho 13 pontos. Quando chegar aqui, aí você... eu volto com vocês, né, pra mostrar como é que a gente vai fazer pra passar pra segunda, a segunda lateral. Então, chegando ao finalzinho, ó, falta aqui o último pontinho e finalizar a lateral, certo? Feito isso, ó, a gente finaliza ela, só que aqui, falando pra vocês que aquela perninha inicial eu trabalhei arrematando por dentro dos pontos, tá? Já pra facilitar. Então, nós vamos fazer 2 laterais iguais a essa, só que atenção, a primeira você vai cortar o fio e arrematar aqui pra dentro, assim como eu mostrei pra vocês na bolsa, tá? Esconde aqui pra dentro. Já a segunda, você não corta o fio, tá? Vai deixar o fio ainda direto no novelo, porque a gente vai utilizar pra poder costurar, tá bom? Somente na segunda. Bom, daí já estou com as 2 laterais prontas. A primeira, como eu falei pra vocês, já cortei o fio, arrematei, essa aqui é a perninha de baixo, aqui é a perninha de cima, tá? Trouxe aqui, escondi e arrematei. Então, a primeira eu fiz isso. A segunda não arremato, porque a gente vai estar levando na bolsa pra costurar, tá bom? Então, o que é que a gente tem que entender aqui, gente? Antes de você passar pra costura, eu vou explicar pra vocês sobre a questão da forma como você pode fazer adaptações, caso você tenha alterado lá na bolsa a parte central. Se você alterou pra deixar ela mais larga, não vai ter diferença. Vou pegar aqui pra explicar pra vocês, ó. Caso você tenha alterado pra deixar ela mais larga aqui, fez mais puff do que eu fiz, não vai ter diferença na lateral, tá? Digamos, só que você tiver feito muito grande, aí você vai ter que adaptar. Mas, a questão que eu vou explicar pra vocês é a respeito da altura aqui, ó, da quantidade de pontos, de carreiras que a gente fez aqui de ponto baixo, tá? Do corpo da bolsa, tá bom? Então, é isso que a gente vai estar analisando agora de acordo com a lateral, porque a lateral vai ser costurada aqui, ó, aqui, ó, e vai ficar assim, tá? Então, se caso você alterou aqui a largura e também alterou o comprimento, que é o que eu quero explicar pra vocês, quer deixar ela mais alta, mais baixinha, então você vai ter que fazer a sua lateral também alterada, né, adaptada para o corpo da bolsa, tá? Então, você vai ter que fazer o seguinte, ó, eu estou somando aqui, vou contar aqui pra vocês, ó. Lembra que a gente fez 13 carreiras, então a gente tem 13 pontos aqui, com mais um do cantinho, 14. Mesma coisa do outro lado, 13 com mais um, 14. Então, 14 mais 14 dá 28.
E aqui a gente tem 4, que foram 4 pontos em cada carreira. Então, 28 com mais 4 dá 32 pontos, certo? Então, minha lateral tá batendo 32 pontos. E aqui na parte central da bolsa, olha, a gente fez, lembra, 31 carreiras. Fizemos 31 carreiras, que agora a gente tem 32 porque a gente fez uma carreira por cima dessa última, tá? Então, dá 32 certinho. A gente começa a contar do ponto do cantinho, que equivale a essa carreira aqui, e mais as 31 daqui até aqui na primeira, certo? Então, você vai contar na sua parte central quantas carreiras você fez certinho, e a lateral vai ter que bater de acordo com essa contagem, que é a numeração que deu o resultado aí pra você, tá? Caso você tenha feito alterações. Então, eu gosto sempre de explicar, pessoal, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida de como fazer um outro modelo, né, assim, maior, mais largo, menor. E aí, você pode, sim, adaptando, só que tem sempre analisando e, na maioria das vezes, ir fazendo testes, né? Você faz os pontos, verifica se dá certo. E aí, se deu certo, aí você continua. Já lembra de anotar no caderninho aí, pra não esquecer como foi que você fez, para quando for fazer a próxima, né? E isso é muito importante, porque a gente vai adaptando, vai fazendo da forma como a gente gosta, tá bom? Então, dá pra sim adaptar, mas você tem que analisar direitinho, tem que ver, né, somar os pontos pra dar certo, tá bom? Então, nós vamos pegar a lateral, vamos pegar aqui a parte de dentro, ó, essa é a parte de fora, tá? Nós vamos começar a costurar daqui. Então, nós vamos pegar a lateral e nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai vir... Esse ponto aqui vai ser bem no ponto do cantinho, porque a gente tá contando com ele como carreira, tá vendo, ó? Então, você vai vir aqui, debaixo do ponto do cantinho, na verdade, vai vir um ponto antes, perdão, que é esse primeiro aqui, o último daqui da parte de cima, só pra trazer a laçada, tá? Que a gente vai iniciar no próximo, que é o ponto do cantinho.